Jesus, ele chega para os seus discípulos e não pede, ele ordena: entre no barco e vão para o outro lado. A gente não tem aqui um local exato para onde que Jesus os estava mandando ir, qual lugar é. Simplesmente Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, e ali Jesus deu uma forma de despedir a multidão, né? E o que ele fez? Diz o texto que ele foi lá para o monte, né? Diz a palavra do Senhor que ele foi lá para o monte, e lá no monte ele sentiu a necessidade de ter um tempo a sós com Deus. Irmãos, esse milagre da multiplicação dos pães foi um milagre que trouxe um desgaste muito grande para Jesus. Esse milagre da multiplicação dos pães, esse aqui eu posso dizer para os irmãos com clareza, que foi o principal milagre de todos. Por que eu digo isso? Porque é o único milagre que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. O único que é narrado pelos 4 evangelistas é a multiplicação dos pães. Os demais milagres atingiram uma quantidade menor de pessoas. Esse aqui não, só homens, foram 5.000. Então foi um desgaste, né? Você lidar com tantas pessoas. Então Jesus também, ele é homem, ele era homem, estava como homem naquele momento, e ele sentiu essa necessidade de estar a sós com Deus. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Aqui diz, né, lá no versículo, os irmãos podem acompanhar comigo, né? Versículo 23, e despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Porque ele sentiu a necessidade disso. Eu tenho falado aqui reiteradas vezes sobre a oração junta, estar junto, não é verdade? Mas tem momento em que você precisa de estar orando também sozinho, não é verdade? Tem um tempo do seu particular, e Jesus aqui, ele nos dá exemplo disso. E observe bem, que ele viu até, ele sabia que aonde ele estava, os discípulos estavam. Então ele falou: então eu tenho de mandar os discípulos para o mar, eu tenho de despedir as multidões, irmãos. E eu vou dizer algo para vocês: se você quer ter um particular com Deus, você tem de começar a fazer a mesma coisa. Você vai ter de desligar alguma coisa, vai ter de abrir mão de alguma coisa, vai ter de mandar alguém embora, vai ter de pedir alguém para sair, porque senão se você for esperar o tempo, você não vai conseguir ter tempo, meus irmãos. Lá em Marcos diz que Jesus, ele não tinha tempo, porque as pessoas se amotinavam muito em volta dele. Então ele teve de fazer isso. Se ele queria ter um particular com Deus, ele naquele momento, né, tinha hora que ele fazia questão: eu quero comigo os 12. Tinha hora que ele falava: agora eu quero comigo Pedro, João e Tiago para ir lá para o monte. Mas tinha momento que ele queria estar sozinho, e ele sabia que os 12 queriam ir junto. Então ele teve de dar um jeito. Ele despediu a multidão, falou: olha, acabou, o pão já foi enviado para vocês, agora vocês vão embora. Despedia isso, vocês agora vão embora para suas casas. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, pega esse barco e entra neste mar aí, vão para lá. E fez isso para poder ter um tempo a sós com Deus. Se você não fizer isso, irmãos, se você não abrir mão de alguma coisa, se você não mandar alguém sair, se você não mandar alguém embora, se você não despedir, se você não entender que você precisa ter um tempo a sós com Deus, você não vai conseguir ter, porque esse tempo nunca vai chegar para a tua vida. É você que tem de se esforçar para ter esse tempo a sós com Deus, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Mas você precisa de ter isso, precisa de ter isso. E Jesus ali estava orando, e os discípulos, no cair da tarde, pegaram o barco e foram. Estavam longe. O texto de Marcos também vai falar sobre isso, vai contar a mesma história, mas de uma visão, né, mais voltada do prisma de Marcos, né? E Jesus agora estava lá no monte orando, e os discípulos ali tinha pelo menos 4 pescadores, né? Pedro pescador, André pescador, Tiago pescador e João também pescadores. E o mar da Galileia, meus irmãos, o mar da Tiberíades, né, como é chamado, aqueles homens estavam mais do que acostumados em pescar. Na realidade, ali não era um mar aberto, tá bom? Os irmãos lá no mapa não era um mar aberto, era como se fosse um lago, não é verdade? Mas era identificado como mar.
Diz aqui no versículo 24, que agora já era, no versículo 24, 25, que era a quarta vigília da noite, né? Quarta vigília seria mais ou menos de 3 a 6 da manhã. Diz a palavra do Senhor que o barco estava longe, a muitos estádios, né? São quilômetros da terra, açoitado pelas ondas, irmãos. Açoitado aqui é uma forma que Mateus encontrou para dizer que o barco estava assim, ondas estavam passando em cima do barco, seria literalmente isso, né? As ondas estavam passando por cima do barco, era uma forma de encontrar que não era só vento, mas estava tendo ondas fortes, né? E aquele barco tinha possibilidade talvez de ter ali um naufrágio, é isso que o texto está dizendo aqui, porque o vento era contrário. Jesus lá do monte, ele estava vendo tudo isso, tá bom? Mas foi na quarta vigília, diz aqui no versículo 26, né? 25, na quarta vigília, que Jesus vai ter com eles andando sobre o mar. Irmãos, deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos um pouco sobre o mar. Eu lembro que eu estava dando uma aula aqui na ISUTS, né? E eu falei sobre o mar, no contexto do Oriente e do contexto do Antigo Testamento. O mar na Bíblia, meus irmãos, não tem uma conotação positiva, tá bom? Não tem. A Bíblia fala de 4 mares, mas especificamente vai falar, mais forte é o Mar Vermelho e esse mar aqui que é o Mar da Galileia. Toda vez que fala do Mar da Galileia, ou quase todas as vezes, ali você vai encontrar o quê? Tempestades. Tempestade.